Onde o sol apaga as sombras, raiando o dia. Olá, hoje a gente vai fazer uma imersão especial, sabe? Num universo onde a poesia encontra o pincel e a melodia, as letras da compositora e também artista plástica Teca Barreto. Temos aqui as transcrições de algumas músicas dela, um material bem rico pra gente explorar junto. Oi, legal a proposta. E é um material fascinante mesmo. E a nossa ideia aqui é justamente essa, dar uma sacada de como a Teca Barreto consegue pegar momentos bem triviais do nosso dia a dia mesmo, e também aqueles sentimentos mais, assim, intensos, e transformar tudo isso em pequenas histórias cantadas, sabe? Com uma liberdade poética que, nossa, chama muita atenção. Então, se prepara aí, porque a gente vai desde um churrasco que parece que a gente tá lá mesmo... Já tô até sentindo o cheiro. Pois é, até uma explosão de tinta e emoção e depois uma espiada numa simples barraca de flores. Ok, então, vamos desembrulhar isso? Ótimo. E o nosso foco vai ser bem na linguagem mesmo, sabe? Na maneira como ela constrói essas narrativas, as imagens que saltam das palavras. A gente quer entender o que dá essa vibração toda, essa autenticidade, né? Certo. Olhando para a escolha das palavras, a estrutura das histórias e como ela usa essas imagens para nos fisgar. É quase como analisar a técnica de uma pintura, só que com palavras. Faz sentido? Totalmente. Perfeito. Então, bora começar com a primeira letra. Ela já transporta a gente para um cenário que é, assim, a cara do Brasil. Churrasco de domingo. Ah, clássico. A descrição inicial já planta a gente lá, ó. No quintal da voz já tem fumaça no ar. Pé de frango na grelha, pescoço para acompanhar. Convenhamos, né? Pé de frango e pescoço. Isso é raiz. Nossa, muito. Não é qualquer churrasco gourmet, não, né? Definitivamente não. Exatamente. E essa escolha logo de cara já diz muito. Já sinaliza uma autenticidade, uma falta de verniz que percorre a letra toda. É o churrasco possível, o real, né? Não aquele idealizado da publicidade. É isso. E os detalhes, olha, são impagáveis. A cerveja que tá gelada foi comprada no cartão 4 vezes sem juros, vai para a mão do alemão. Quem nunca passou por isso, né? Total. A compra parcelada da alegria de domingo. É muito Brasil. E a tensão no ar com o futebol na TV. Fly Vasco. Mó tensão no coração, mas com aquela certeza que acalma. Mas ninguém vai se bater. Porque churrasco assim só tem prazer. É quase um mantra para evitar confusão ali no meio. Pois é, o que é fascinante aqui é como essa letra consegue transformar o corriqueiro num evento quase épico, sabe? Mas sem perder a simplicidade. Sim. A festa acontece mesmo sem picanha e a alegria parece genuína. Vinda do encontro, da música, daquela comida simples. E a narrativa é construída com flashes tipo pinceladas rápidas. Boa. Criança brincando na bacia. Nossa, que imagem clássica. João Truco grita 6, mostrando a dinâmica dos jogos ali rolando. E tem mais, o vizinho reclamando que a letra já atribui logo a inveja, né? Dando aquela pitada de humor e rivalidade de vizinhança. O cachorro que se dá bem, pegou um pedaço bom, e aquela expectativa pela trilha sonora ao vivo. Cadê Beto com violão? São muitos personagens e micro-histórias acontecendo tudo ao mesmo tempo. Isso é chave. A letra não foca numa pessoa só, mas na coletividade. E a menção a nomes como Tia Helena ou Ivan, mesmo sem a gente saber quem são, cria uma sensação de intimidade, sabe? Como se a gente estivesse mesmo participando da festa. Verdade. E a dinâmica do futebol também é crucial ali. Se o Vasco fizer gol, tem churrasco lá na laje. Se o Mengão virar o jogo, aguenta a trollagem. Isso estabelece não só a rivalidade clubística, mas as regras sociais daquele grupo, os códigos internos deles. É verdade, vira quase um microcosmo social ali naquele quintal, né? A letra consegue com poucas palavras pintar um quadro muito vivo dessa reunião de domingo.
É quase um documentário cantado, cheio de humor, de afeto. Isso. Bem reconhecível para muita gente. É a celebração do simples, do encontro real. E essa capacidade de encontrar poesia e até drama nessa cena tão comum, com pé de frango e tudo, já nos dá uma pista importante sobre o olhar da compositora, né? Com certeza. Ela não precisa de temas grandiosos para criar uma narrativa que te prende. O extraordinário tá ali, escondido no ordinário. Totalmente. Agora, segura aí porque a próxima parada é uma virada radical. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Opa, manda! A segunda letra que a gente analisou nos joga para um lugar muito mais introspectivo, denso, quase febril, sabe? Ela usa a pintura como uma metáfora, assim, escancarada para um relacionamento conturbado. Nossa, é uma mudança de tom e de linguagem impressionante, né? Saímos da crônica social quase bem-humorada do churrasco para um mergulho na psique, na expressão artística como, sei lá, válvula de escape ou elaboração de sentimentos complexos. É isso. E as imagens são de uma força visual tremenda. Logo de cara, pintei você com as cores dos meus sentimentos. Mas não é uma pintura suave, não. Não mesmo? Ela fala de uma moldura quadrada, onde você não se enquadra, sugerindo inadequação, tensão. E a intensidade explode com tintas em toneladas de grito. Imagina isso, pintar com gritos. É uma sinestesia poderosa, né? Misturando o visual da tinta com o som do grito para expressar uma emoção que talvez não caiba só na imagem ou só na palavra. E os detalhes continuam essa construção visceral. 3 pintos de ciúmes. Que imagem! Quase surreal e infantilizada do ciúme, né? E uma base aquarelada contém lágrimas, onde a própria técnica de pintura já carrega a emoção. Como você interpreta essa abordagem? Quer dizer, usar a arte para falar de amor e raiva ao mesmo tempo? Olha, parece que a letra usa o ato de pintar como um processo de gestão emocional mesmo. Tem um misto de ternura, amor e raiva, um misto lado, conflito, como a própria letra diz, né? Uhum. E a forma como a figura é retratada, rabisco, distorço sua forma, com tinta no quintal, te coloca os chifres e um belo bigode, sugere que essa deformação, essa caricatura quase agressiva, é a forma encontrada para lidar com a complexidade do sentimento. Talvez a representação fiel seria insuficiente ou até meio falsa diante da intensidade da emoção. Faz todo sentido. É como se a arte permitisse expressar o que a conversa civilizada não consegue, né? Exato. E ainda tem a referência ao Manifesto sobre o Recorte e a comparação com o Abaporu. O que isso acrescenta na sua leitura? Boa pergunta. A menção a um manifesto sobre o recorte, que talvez se refira a uma técnica artística mesmo de selecionar e recompor fragmentos, ou talvez um conceito mais amplo de enquadrar a realidade, sugere uma intenção consciente por trás dessa expressão. Ah, entendi. Não é só um desabafo, sabe? É uma declaração artística. E a comparação com Abaporu, a pintura icônica, antropofágica da Tarsila do Amaral, que subverte as proporções e os padrões estéticos, reforça essa ideia de ruptura, de criar uma nova forma para expressar uma identidade ou uma emoção brasileira complexa, talvez devorando o objeto do sentimento, para transformar em algo novo. Uau! E não satisfeita em pintar esse retrato interno, a letra ainda fala em expor isso publicamente. Nas ruas da Lapa, em Leiria e até no Museu do Louvre. E no Largo da Batata. Do Boêmio ao Chique, do Rio a Portugal e Paris, e de volta para o popular Largo da Batata em São Paulo. Que mistura, hein? Essa escolha de locais tão díspares reforça o caráter de manifesto. É como dizer, essa minha verdade emocional, por mais crua e distorcida que pareça, merece ser vista em qualquer lugar, do mais consagrado ao mais popular. Não tem hierarquia para a exposição desse sentimento. É uma afirmação de presença, quase performática. Mas aí, quando a gente pensa que entendeu a proposta da música, ela dá um cavalo de pau. Do nada, entra uma outra voz, outro ritmo, totalmente diferente. Levanta que a vida te clama, sai dessa cama, tira o pijama. É um choque. É um choque, mas provavelmente calculado, né?
É uma quebra abrupta que tira a gente daquele espaço mental intenso da criação artística e joga de volta na realidade mais prosaica. E que realidade! A gente é bombardeado com as pequenas misérias e urgências do dia a dia. Fim de mês? Clássico. A falta de ingredientes básicos, acabou o fermento, a inflação, o ovo aumentou, o imprevisto, o pneu do carro murchou, os compromissos, dentistas 3. Aquela sensação de estar sempre correndo, tô indo. É a antítese total daquela imersão artística. Exato. E no meio dessa correria toda, ainda surge um lampejo de afeto cotidiano. Me liga do escritório, te amo, beijo, vem. Um respiro ali no meio do caos. Isso levanta uma questão importante. Como essas duas partes se conectam? É só um contraste maluco para chocar a gente? Ou tem algo mais aí? Essa mudança brusca parece quase, sabotar a intensidade da primeira parte, não acha? É uma pergunta excelente. E acho que pode ser interpretada de várias formas. Uma delas é o contraste puro, né? A arte como refúgio ou expressão máxima versus a banalidade inescapável da vida prática. Certo. Mas outra leitura, talvez mais interessante, é que não há separação real. A vida, com suas demandas triviais, o fermento, o pneu, o dentista, é o tecido onde aquelas emoções intensas e aquela necessidade de expressão artística se manifestam. Uma coisa não existe sem a outra. O surrealismo da pintura talvez seja a única forma de dar conta de viver essa rotina que, por vezes, também parece absurda, entende? Então, a rotina não anula a arte, mas talvez a alimente, ou seja, o chão onde ela pisa. Pode ser. Ou talvez a arte seja a forma de sobreviver à rotina. A estrutura da música com essa justaposição radical força a gente a pensar sobre essa relação complexa entre o mundo interno, das emoções e da criação, e o mundo externo, das obrigações e imprevistos. É uma escolha narrativa muito corajosa e nada convencional. Deixa a gente pensando, né? Com certeza deixa. E agora, para nossa terceira parada nesse passeio lírico, a gente aterrissa num ambiente mais calmo, mais observador. Mudança. De novo. Sim. A terceira letra nos leva para uma barraca de flor. O tom aqui é outro, bem mais delicado, quase contemplativo. A própria letra já nos diz: aqui na minha barraca de flor, cada flor conta uma história de amor. Bonito isso. É uma mudança de perspectiva bem interessante. Saímos daquele eu intenso da segunda música para um olhar atento ao outro, às histórias que passam. A narradora aqui é uma espectadora, né? Exato. E ela descreve essas pequenas cenas com uma simplicidade que toca. Primeiro, o cliente da manhã, cheio de pressa, comprando rosas vermelhas urgentes. Os olhos brilham de amor e ele diz que são para ela. É a paixão declarada, talvez um aniversário, uma reconciliação. A urgência e a cor vermelha falam por si. A flor ali é um veículo direto da intensidade do sentimento naquele momento. Depois, ao meio-dia, o cenário muda. Chega um senhor nervoso, escolhendo lírios brancos ansiosos. E ele murmura: perdão. A flor aqui já tem outra carga, outro significado completamente diferente. Totalmente. O lírio branco, que muitas vezes a gente associa à pureza, aqui parece carregar o peso do arrependimento, da busca por redenção. A ansiedade do Senhor e o pedido de perdão transformam a flor num símbolo de tentativa de reparação. É forte. Muito. E para fechar o dia, à tarde, aparecem os jovens namorados. Eles escolhem margaridas e ficam naquela brincadeira clássica do bem me quer, mal me quer. É a leveza, a dúvida e a esperança do amor que está começando. A margarida, com sua simplicidade e a tradição do jogo, encapsula perfeitamente essa fase inicial do romance, né? Cheia de incertezas e expectativas. A estrutura narrativa aqui é muito elegante. A florista, como dona da barraca, funciona como uma cronista silenciosa do ciclo dos relacionamentos. Que legal essa ideia de cronista silenciosa. Ela não interfere, apenas testemunha essas emoções humanas que desfilam ali na frente dela, materializadas nas flores que as pessoas escolhem. É bonito pensar na barraca de flores como esse palco silencioso, né? Onde as flores viram as protagonistas simbólicas dessas micro-histórias de amor, perdão, esperança. Sem dúvida.
E se a gente conectar isso ao quadro geral, o que essa música nos mostra, em contraste com as outras, vemos de novo a habilidade da Teca Barreto em encontrar narrativas potentes no cotidiano mais comum. Uma simples venta de flores vira uma meditação sobre os sentimentos humanos. Verdade. Mas aqui, ao invés da explosão da segunda música ou da celebração coletiva da primeira, a gente tem uma delicadeza, uma poesia que reside na observação atenta e na capacidade de ver o significado por trás das escolhas mais simples. A barraca vira um microcosmo afetivo. Então, o que tudo isso significa? Depois de passear por esses 3 cenários tão diferentes, o churrasco barulhento, a pintura visceral e a barraca de flores silenciosa, o que a gente pode dizer sobre a escrita da Teca Barreto, com base nessas amostras que a gente viu? Parece uma artista de muitas vozes, né? Exatamente. Essa diversidade já é por si só uma característica marcante, mas se a gente for sintetizar o que essas fontes revelam sobre o estilo lírico dela, alguns pontos saltam aos olhos. Primeiro, como a gente já falou, tem o forte veio narrativo. Conta histórias. Sim, as letras contam histórias, criam cenas, apresentam personagens e desenvolvem situações ou sentimentos ao longo do tempo. Ela é uma contadora de histórias nata, seja a história de um grupo, de um eu profundo ou dos outros. E as imagens são sempre muito fortes, muito concretas, né? A gente quase vê, cheira, sente o que está sendo descrito. Precisamente. Esse é o segundo ponto. A riqueza de detalhes concretos e imagéticos. O pé de frango, as tintas em grito, os lírios ansiosos. São âncoras sensoriais que tornam a experiência da letra muito mais viva, mais memorável. Não é uma poesia abstrata, sabe? Tá sempre muito conectada ao mundo físico ou à expressão física da emoção. Certo. Terceiro, a impressionante capacidade de transitar entre registros emocionais muito distintos. Da alegria ali do grupo, a angústia criativa, da ternura cotidiana, à melancolia observadora. Ela parece navegar por essas emoções com muita propriedade. E o uso de metáforas, principalmente naquela segunda música, é algo que chama muita atenção mesmo. Sim, esse seria o quarto ponto. O uso expressivo e original de metáforas. A pintura como processo de elaboração emocional é o exemplo mais claro. Mas as próprias flores na terceira canção funcionam como metáforas dos estágios do amor, né? Verdade. E quinto, uma notável liberdade na estrutura narrativa. Ela não tem medo de quebrar expectativas, como naquela justaposição chocante da segunda música, ou de construir uma narrativa a partir de fragmentos observados, como na terceira. Tem uma flexibilidade formal bem interessante. E por fim, talvez o fio condutor disso tudo. O que amarra essas pontas? Eu diria que é um olhar consistentemente atento e sensível, que encontra poesia, humor, drama e significado nas situações mais corriqueiras do cotidiano brasileiro. Seja na festa popular, na crise existencial ou na observação silenciosa do comércio de flores, há sempre uma busca por extrair a essência humana daquilo. É transformar o banal em arte, narrativa. Bela definição. A Teca Barreto parece nos dizer que as grandes histórias estão acontecendo o tempo todo ao nosso redor. Basta saber olhar e contar. Foi uma viagem fascinante por essas letras, viu? Deu pra sentir a força e a originalidade do trabalho da Teca Barreto, mesmo com esses fragmentos só. Fica aquela vontade de ouvir as músicas agora, prestando mais atenção em cada detalhe que a gente conversou aqui. Com certeza. E essa exploração talvez deixe a gente com uma pulga atrás da orelha, sabe? Uma reflexão para levar. Se a Teca Barreto consegue transformar um churrasco, uma crise amorosa pintada ou uma venda de flores em narrativas tão ricas, quantas outras histórias invisíveis estão se desenrolando agora mesmo nas cenas que a gente só passa o olho por cima no dia a dia, numa fila de banco, na janela do ônibus, na conversa da mesa ao lado. O que a gente perde por não ler esses momentos com um pouco mais de atenção, né? É uma ótima provocação pra gente pensar. E tem outra camada ainda. Como será que o próprio ato de contar ou retratar uma experiência, seja ela um churrasco animado, uma dor profunda ou a beleza fugaz de uma flor, muda a nossa relação com essa experiência? Será que ao narrar, a gente não só compartilha, mas também organiza, compreende, talvez até transforma o que a gente viveu?
Fica aí a ideia para pensar. Onde o sol apaga as sombras, raiando o dia. Ponto de partida, todo início tem seu fim. Levanta que a vida te chama, clama a Deus por paz e saúde, não faz drama. Tem café quente, levanta, sai dessa cama. Tira o pijama e vem, sem drama, pula da cama, vem. Hoje já é fim de mês, fim de mês. Acabou o fermento e o ovo aumenta. Acabou o fermento e o ovo aumenta. Parece que o pneu do carro murchou. Levanta porque o dia já enroscou. Tem o dentista às 3. Vem, eu já tô indo, tô indo, tô indo. Me liga quando chegar no escritório. Já tô indo, tô indo, tô indo. Me liga quando o escritório. Te amo, beijo.